Cristianismo. Não é masoquismo, o sofrimento do crente à luz da palavra de Deus. Um dos maiores equívocos teológicos e práticos que circulam em muitas comunidades cristãs é a ideia de que o verdadeiro crente nasceu para sofrer. Essa mentalidade se apoia, frequentemente, em interpretações distorcidas de textos bíblicos, sobretudo quando Jesus afirmou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. A partir desse versículo, alguns constroem toda uma teologia baseada no sofrimento contínuo, como se a vida cristã fosse, por definição, uma caminhada marcada apenas por dor, privações, perseguições e derrotas. Essa ideia se agrava ainda mais quando encontramos pregadores que afirmam que, se o crente vive uma vida de bênçãos, prosperidade e paz, ele inevitavelmente vai se afastar de Jesus, porque, segundo eles, o sofrimento é a única cerca de proteção para manter a fidelidade. Pior, tal pensamento atinge o auge da aberração teológica quando defendem que a igreja deve passar pela grande tribulação, sob o argumento de que a igreja nasceu para sofrer mesmo. Tal crença revela um tipo de cristianismo adoecido, quase masoquista, que transforma a vida cristã em um ciclo interminável de culpa, dor e desânimo, como se a cruz de Cristo não tivesse sido suficiente para nos trazer vida abundante. Este estudo tem como objetivo desconstruir essa visão distorcida, mostrar o equilíbrio bíblico sobre sofrimento e bênção, e afirmar, com base na Escritura, que o cristianismo não é uma religião do sofrimento perpétuo, mas da esperança, da vitória e da vida plena em Cristo. Primeiro vamos ver a distinção entre aflições e sofrimento perpétuo. A primeira falácia que precisa ser corrigida é a confusão entre aflições e sofrimento contínuo. Quando Jesus disse que no mundo teríamos aflições, ele não estava estabelecendo um decreto divino de que todos os crentes viveriam a vida inteira em miséria. O termo grego usado em João 16:33 é telipsis, que significa pressão, tribulação, dificuldade passageira. O foco da mensagem é que essas situações não anulam a vitória em Cristo, pois ele venceu o mundo. Portanto, aflições são circunstâncias que surgem por estarmos em um mundo caído. Sofrimento perpétuo, como regra de vida, não é ensino bíblico, mas distorção. O apóstolo Paulo, que conheceu tanto abundância quanto escassez, disse: "Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Filipenses 4:12-13. Paulo não era um apóstolo masoquista. Ele entendia que a vida cristã envolve fases, mas nenhuma delas define a totalidade da fé. O cristianismo do sofrimento contínuo é um erro teológico. A ideia de que ser cristão é nascer para sofrer está mais próxima de filosofias pagãs ou da religiosidade medieval que cultuava a dor do que do Evangelho de Cristo. Esse pensamento nasce da mistura de três raízes: ascetismo, ideia antiga de que mortificar o corpo gera santidade; legalismo, concepção de que só sofre quem é fiel e só prospera quem é carnal; medo, crença de que a bênção pode afastar de Deus e por isso deve ser evitada. A Bíblia, porém, apresenta um Deus que abençoa seu povo, que abre portas, que cura, que dá descanso e paz. Salmo 23 não diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará de sofrimento", mas "nada me faltará". Transformar o sofrimento em identidade cristã é, portanto, uma afronta ao caráter bondoso de Deus. Entenda sobre a vida abundante prometida por Jesus. Jesus disse: "O ladrão não vem senão a roubar, a matar
e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Vida abundante não é vida miserável. Não é viver com medo de sorrir. Não é acreditar que cada vitória é um pecado contra Deus. Vida abundante é equilíbrio. É desfrutar das bênçãos de Deus sem idolatrá-las e enfrentar as aflições sem ser derrotado por elas. Um evangelho que prega apenas sofrimento é tão antibíblico quanto um evangelho que prega apenas prosperidade material. O sofrimento não é o fim, mas um meio, é claro, que o cristão passa por lutas. A perseguição, a injustiça, a tribulação fazem parte do chamado, mas é preciso compreender que o sofrimento no evangelho é pedagógico, não permanente. Pedro explica: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4:12-13. O sofrimento tem propósito: forjar caráter, gerar perseverança, fortalecer a fé. Mas ele nunca é apresentado como o estado eterno do crente. A teologia da tribulação como masoquismo. Chegamos ao ponto crítico: a crença de que a igreja passará pela grande tribulação porque a igreja nasceu para sofrer. Essa visão, além de ignorar a escatologia bíblica que aponta para o arrebatamento da igreja antes do juízo final, é fruto de uma espiritualidade adoecida. Dizer que a noiva de Cristo, lavada pelo sangue, destinada às bodas do Cordeiro, terá de ser esmagada no pior tempo da história humana para aprender ou pagar algo, é transformar o evangelho em sadismo religioso. Apocalipse 3:10 deixa claro: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A igreja não foi chamada para ser pisoteada na ira de Deus, mas para ser livrada dela. A síndrome do crente masoquista. Esse pensamento gera o que podemos chamar de crente masoquista, aquele que sente culpa por estar em paz, que se sente indigno de sorrir, que acha que ser abençoado é sinal de desvio. Esse tipo de espiritualidade é nocivo porque afasta pessoas do evangelho, que passam a ver a fé como peso, enfraquece os crentes que vivem sem esperança, desonra a obra de Cristo, que veio trazer vitória, não derrota. A plenitude do Evangelho: sofrer e vencer. O Evangelho verdadeiro não nega o sofrimento, mas também não o idolatra. O crente é chamado a carregar a cruz, mas também a experimentar ressurreição. Ele enfrenta aflições, mas também canta vitória. Ele passa pelo vale da sombra da morte, mas não permanece nele. Ele chega às águas tranquilas. O equilíbrio está em reconhecer que a dor pode existir, mas a promessa da vitória é maior. Concluo dizendo que o cristianismo não é masoquismo. O crente não nasceu para sofrer a vida toda, nem para viver culpado quando Deus o abençoa. Sofrimentos existem, mas não definem a identidade da igreja. O ápice da vida cristã não é a cruz, mas a ressurreição. O fim da caminhada não é a grande tribulação, mas as bodas do Cordeiro. O Evangelho não é uma religião da dor, mas da esperança. Portanto, todo ensino que insiste que o crente nasceu para sofrer é heresia espiritual, um veneno que precisa ser denunciado. O que a Bíblia ensina é que o crente nasceu para vencer, porque Cristo já venceu.